Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para apresentar, mediar essa série de estreia do Santa Fé Cash. Santa Fé que é uma maternidade que já tem 39 anos atuando em Teresina e, portanto, com repercussão de impacto em várias outras cidades e estados, por ser uma maternidade importante de referência e que está numa nova fase, tá? No que a gente tem chamado carinhosamente, afetivamente, de renascer. Então, muitos projetos baseados em inovação, muitas ideias, né, vão surgir a partir dessa nova fase e sempre focado no ser humano. Porque não seria diferente se não tivesse à frente uma CEO, uma empresária focada no humano, que é a professora Tânia Sampaio. Então, hoje a gente vai começar essa série de videocasts e é interessante por onde começar quando se trata de áreas tão amplas, né? Principalmente quando se trata de saúde, especialmente. E aí a gente escolheu esse tema pensando nas demandas, pensando nos tempos de hoje, né? Que é reprodução humana e barriga solidária, um diálogo entre a medicina e o direito. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui duas autoridades no assunto, a doutora Andressa Tayula, ela é advogada, assessora jurídica, palestrante, especialista em direito médico e de saúde e direito canábico também, que dá um outro videocast, só esse tema dá um outro videocast, e ela já atua nessa área, bastante experiente nessa área, e vai trazer para a gente todo esse olhar, a percepção no que diz respeito à barriga solidária, que é algo que a gente precisa conversar mais claramente. Também aqui como nosso convidado, um médico que é uma referência, né? Engraçado que quando eu conversei com o doutor Anatoly Borges, que é especialista em reprodução humana, eu falei assim, você pode me passar a sua bio? Ele falou, especialista em reprodução humana. Eu falei, cara, disse tudo, né? Porque assim, só a reprodução humana é um universo, é um mundo, é um planeta inteiro, na verdade, né? E aí a gente conversando ainda há pouco aqui nos bastidores, ele disse assim, Maia, eu vou do legista, que foi praticamente um dos meus primeiros trabalhos, né? Médico legista na medicina, para a reprodução humana. Eu falei, a dor e a delícia, você nunca vai perder de vista o sentido da vida, né? Porque ver nascer e ver morrer é diariamente um trabalho, entre outras coisas que ele faz. Mas ser da área de reprodução humana tem muito a ver com o tema de hoje. E aí, apresentados os nossos convidados, rapidamente antes da gente começar a falar sobre esse tema tão interessante, dizer que você vai encontrar os nossos videocasts nas plataformas digitais da Santa Fé, o nosso Santa Fé Cast, não só no Spotify, na distribuição de streaming com o Spotify, com o YouTube, no LinkedIn, nas redes sociais da Santa Fé, e aí você também compartilha, dá sugestão, distribui, e você também é parte desse projeto na medida em que você vai pautar o tema que interessa a você. Vamos lá, então, para esse tema de barriga solidária e reprodução humana. Queria dar as boas-vindas a vocês, em nome da Santa Fé, e começar com o doutor Anatoly, já que se começa pela vida, né? O que é importante dentro desse tema que nós adotamos a gente considerar? Inclusive porque eu falei que reprodução humana é um universo todo. Primeiro, como é que você foi parar aí? Por que o seu interesse sobre isso? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né? Me sinto honrado de estar aqui no primeiro podcast, né? Representando aqui a Santa Fé. Agradecer o convite também através da Andressa. É um prazer enorme estar aqui e falar de um assunto, de um tema muito palpitante, né? Um tema relevante, é algo que a gente ouve falar, às vezes ouve até com palavras erradas, que eu até falei contigo no nosso primeiro contato, eu não gosto que use o nome barriga de aluguel. Parece ser uma coisa comercial, quando na realidade é uma demonstração de amor, né? Quando a gente fala em barriga solidária, é alguém que está permitindo outra pessoa viver talvez uma das maiores experiências da vida, que é ser mãe, né? Então, a reprodução humana entrou na minha vida depois que eu fiz a minha residência em ginecologia, justamente por isso, por achar tão gratificante ver a vida iniciar. É algo realmente que mexe muito com a gente vê a felicidade, vê uma família surgindo, né? Ver uma história aparecendo e você ser partícipe, você de alguma forma tá ali. E realmente tudo isso eu vivenciei ao longo desses anos de profissão, né? Eu costumo dizer que eu não tenho pacientes, eu tenho amigos, né?
amigos que às vezes me cobram, às vezes até a presença, né? Pacientes que me cobram, poxa, você devia ter passado aqui. Às vezes eu passo numa cidade de um paciente de fora. Você vira o padrinho, o mentor, o conselheiro, o psicólogo, tudo, o amigão. Eu vi uma foto sua aqui, o senhor passou, por que você não veio aqui em casa? E é isso mesmo, é aquela sensação de pertencer a uma outra família. É como se eu tivesse, eu costumo brincar, é como se eu tivesse vários filhos, né? De certa forma, eu sou um pai presente aí em muitas famílias. E é interessante, antes de conversar também sobre esse tema com a doutora Andressa, que o mundo, a evolução do mundo permitiu que nós mulheres, que a humanidade encontrasse uma forma de continuar a vida. A barriga solidária é uma delas, mas dentro da sua área de reprodução humana tem várias outras, né? Os bancos genéticos. A gente tem evoluído de uma forma que você, tão experiente na área, acha natural, acha que tem uma medida ali de uma forçação de barra, o risco, a dor e a delícia, porque já a gente já passa para o risco que a gente tem que considerar do ponto de vista do direito com a doutora Andressa. O que você particularmente pensa sobre isso, com tanto tempo atuando? Eu já me perguntei muito às vezes, né, até sobre o que eu faço, né, disse, meu Deus, será se... Eu sou católico, né, eu acredito em Deus, e me perguntei várias vezes, será se eu estou excedendo, né? Será se eu estou... Querendo ser Deus? Mas eu acredito... Já que você falou de Deus. Eu acredito que se Deus nos permite ter esse conhecimento, nos permite acessar isso, eu acho que é porque é do desejo dele, entendeu? E eu vejo também a felicidade de muitos casais que às vezes estão em vias de separação e desejam tanto ter filhos, né? Desejam tanto construir uma família, seguir, né? Porque os filhos são o nosso segmento, né? A gente não deixa nada material. O que é material vai passar, vai acabar. O que você deixa através de um filho são seus ensinamentos, é sua história, seu pensamento, seus valores, né? Então eu acho que eu faço isso, eu acho que vale a pena, eu acho que eu sou abençoado fazer isso. Porque a gente fica pensando do ponto de vista médico, de saúde, transplante de útero, né, banco genético, tanta coisa que tem propiciado, né, proporcionado a vida, e eu concordo com você, eu acho que são avanços naturais que foram dados essa possibilidade do ser humano da gente poder evoluir e dar continuidade diante de tantos, eu acho também que desafios. Que é um pouco também da gente da inovação, como é algo que a reprodução humana, ela experimenta muito isso, muita novidade, né? Pra você ter ideia, o primeiro bebê de proveta tem 44 anos, né? Então, dentro da medicina, isso é nada. Isso é nada, né? Então, imagina quando alguém falou pela primeira vez em transfusão de sangue. Eita, que loucura, como é que eu vou tirar o sangue de alguém? Isso é certo, meu Deus, né? E hoje a gente sabe, transplante de útero. Né? E hoje a gente sabe que é normal, né? Então, às vezes, hoje a gente pode estar aqui falando sobre alguns temas dentro da reprodução humana. Eita, meu Deus, está acontecendo isso, né? Novidade. Como é novidade, às vezes assusta, né? Mas que a gente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, vai ver que é uma coisa natural, que não representa nenhum problema. Sim, sem dúvida. Já a gente vai falar da dor e a delícia de outras coisas e falar da tecnologia, das tecnologias aliadas da sua área. Doutora Andressa, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Quando a gente fala de barriga solidária, tem um ponto de vista da ética, do posso, devo, quero, né? Tanta coisa. E são regulações que são necessárias de serem cumpridas. O que a gente tem que considerar do ponto de vista do direito quando nós falamos sobre barriga solidária? Bem-vinda ao nosso Santa Fé Cast. Santa Fé Cast. Muito obrigada, Maia. Assim como o doutor Anatoly iniciou a sua fala agradecendo a participação, eu também gostaria de agradecer, porque não é todos os dias que a gente vê temas como esse sendo abordados, né, ganhando espaço. Geralmente só chega ao conhecimento da sociedade quando já existe um problema instaurado, né? Mas como orientar essas pacientes? Como posicionar o judiciário para ele conseguir lidar com essas situações? Uma vez que no Brasil a gente não tem uma legislação específica para tratar sobre o tema. Só resoluções do Conselho Federal de Medicina, orientações do CNJ. Então, são questões muito delicadas que precisam, de fato, chegar ao conhecimento do público.
Eu acho assim, o que a gente tem que considerar? Porque eu acho que devem ter vários tipos de barrigas solidárias, né? O doutor Anatoly falou assim, deveria ser, juridicamente falando, muito provavelmente, aqueles mais próximos, né? Os entes familiares mais próximos que poderiam ceder a sua barriga, dessa barriga ser solidária. Mas o que a lei diz sobre isso? Quais são as barrigas que juridicamente são validadas e quais são os riscos daquelas que não são previstas em lei? Tá, a gente já começa, né, falando sobre o nome, a denominação, porque o barriga solidária é o que mais é aceitado, barriga solidária, útero solidário, porque uma vez que a gente fala barriga de aluguel, está muito ligada na questão da aluguel, contraprestação, valor pecuniário, comércio. Então, o propósito não é esse. Mas quem pode ser a minha barriga solidária? Caso eu não consiga, através de forma natural ou de outros métodos, engravidar. Quem pode ser? A orientação que se tem é de que seja parentes até 4º grau. Quem são esses parentes? Mãe, tios, primos, irmãs. Então, e na ausência desses familiares, quem poderia estar ali do meu lado para me possibilitar realizar esse sonho? Uma amiga que se disponha, né? Mas como que essa amiga pode assumir essa missão? Essa paciente, ela precisa se resguardar. Desde o momento para requerer autorização, para que essa pessoa alheia à sua família possa gestar o seu filho, até não só orientação do médico, mas às vezes, por desconhecimento, acaba chegando para o judiciário para poder viabilizar essa possibilidade dessa amiga gestar esse bebê. Então, além de preencher esses requisitos, que vou comunicar o fato ao meu médico, assistente, tenho que levar a questão para o Conselho Federal de Medicina, que vai avaliar, não significa que escolhi, minha amiga está disposta, está tudo certo, vou informar o conselho, eles obrigatoriamente vão ter que autorizar. Não. Além das questões físicas dessa mãe que vai gestar esse bebê, que não vou chamar ela de mãe, né? Dessa amiga, dessa barriga solidária que vai gestar. Mas já a gente vai falar que ela pode se sentir mãe também. Exatamente. E aí o que a lei fala sobre isso? Aí entra essa questão. Não só essa mulher que vai gestar o meu filho, ela tá bem fisicamente, ela não vai correr nenhum risco com essa gestação, mas ela precisa também ser considerada uma pessoa mentalmente saudável, para que não haja essa confusão. Porque aquele bebê não é dela, tá? E a gente sabe, eu não sou mãe, mas ouvindo relatos e acreditando que, de fato, a maternidade, o ato de gestar gera aquele vínculo, essa mulher, ela pode se sentir mãe dessa criança e, no momento do nascimento, surgir um problema. Não, quem gerou essa criança foi eu, mas o material biológico não é dela. E às vezes pode até ser dela, porque existe essa possibilidade dessa barriga de aluguel também fornecer o seu óvulo, né, doutor? A respeito do que a doutora estava falando, hoje nós temos normativas do Conselho Federal, a última quentinha aí do final do ano, né? Quando ele fala de útero de substituição, que é o outro nome que a gente costuma utilizar, né? Que a gente costuma utilizar, ele é bem explícito e fala com quem pode fazer isso, né? Que seria o parente até 4º grau, né? 1º grau seria pai, 2º grau irmão, tios e primos, né? Seria o último grau. E ele normatiza, inclusive, algumas situações, mesmo você se enquadrando dentro desse grupo, que você deve ainda preencher. A exemplo. Bem pontuado, doutor. A exemplo, tem que ter filhos, já tem que ter filhos, né? Então, aquela pessoa que vai ter útero de substituição, ela já tem que ter filhos. Ela não pode ser uma mulher que, de repente, é uma irmã, nunca teve um filho, eu vou ajudar a minha irmã. Se eu for uma mulher saudável e não quiser ter filho, não quiser gestar uma criança,
eu posso me valer de uma barriga solidária? Sim, você pode. Nós estamos falando da pessoa que vai receber. Não, mas é uma dúvida que eu achava que era só quando eu não pudesse ter, não, que comprovadamente. Não, doutor, agora entrou num tema sensível. Essa questão é ligada estritamente da impossibilidade fisiológica da paciente. Não é uma opção. A estética, não quero engravidar porque vai acabar o meu corpo, destruir meu corpo. Vou ali passar essa responsabilidade para uma outra mulher gerar o meu filho. Essa era uma dúvida minha. Isso não é aceitável, tá? Só se houver aí outros mecanismos. Se tiver alguma não outra legais, indicação, outra indicação. Aí sim, mas... Outra indicação médica. Então, voltando Obrigada, doutora. A normatização, voltando à normatização, além disso, a própria resolução do Conselho, ela fala que, inclusive, as pessoas que vão se utilizar daquela barriga solidária devem garantir assistência à saúde, devem garantir um atendimento, dar toda uma assistência para aquele útero que está gerando o filho deles. Exatamente. Tá? No que diz respeito à utilização de óvulo da paciente na própria barriga solidária, é uma coisa que não é autorizada. Não é autorizada. A barriga solidária, ela não pode doar o óvulo dela para participar do tratamento, né? Sim. Essas são as normativas. Óbvio, existem algumas situações de exceção, né? Que aí vão ser apreciadas pelos conselhos, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista ético. E mesmo que aquele casal ele cumpra todas essas normativas que estão lá na resolução, todas as clínicas de reprodução hoje só trabalham com termos de consentimento, entendeu? Então, mesmo que a paciente se enquadre, parente de quarto grau, com mais de um filho, receba assistência, ela vai ter que assinar antes de fazer esse tratamento, bem como o casal também que vai utilizar aquela barriga solidária, termos de consentimento que tem seu papel jurídico, né? Eu queria até saber quais são os pontos de atenção para clínicas, hospitais e maternidades, do ponto de vista de ficarem seguros, cobertos, né, nesse caso. Porque, assim, existe a barriga solidária, existe a mãe e o pai, a família e tudo isso que vocês explicaram. Mas tem vários contextos a serem considerados, né? O próprio hospital, o médico, né, que tem ali, ele tem uma estrutura em que aquilo ali finaliza, né, entre aspas, dentro de uma clínica, de um hospital, de uma maternidade. Quais são os pontos de atenção jurídicos que clínicas, hospitais e maternidades devem ter, né, a preocupação de levar em conta, doutora? Esse termo de consentimento que o doutor Anatoly cita é um documento indispensável, tá? Nesse termo vai conter todas as informações que são inerentes ao procedimento em que aquelas pessoas vão se submeter à barriga solidária, os pais da criança, se essa mulher que está oferecendo ali seu útero para gestar o bebê de outra, ela for casada, ela também precisa da autorização, da anuência do cônjuge dela, para que ele tenha, porque no direito civil, qualquer bebê que é gerado dentro de um casamento, presume-se que o pai é o marido, tá? Até que se prove o contrário, o pai é o marido. Então, eu vou tratar contigo, tratei com o médico e meu cônjuge não sabe. O bebê nasce. Para a lei, ele não conhecia isso, ele pode... Existem casos em que essa gravidez... São todos os desdobramentos tem que considerar que surgem. Tudo, né? E com esse termo também é preciso que fique esclarecido outros pontos entre as partes, que também recomenda-se, que é questão de cuidado, de zelo, né? Um contrato, para que fique claro também as obrigações de cada parte, porque às vezes essa família, esse casal se separou. Não quero mais esse filho. E aí? É engraçado que entra direito civil, mulher, direito da família, direito sucessório. Como fica aquela mulher que está ali gerando um bebê que não é seu? Quais foram os termos que foram acordados? A responsabilidade. Então, todas as partes, não é uma relação comercial. Não é. Então, a gente vai chamar isso realmente de termo de consentimento.
para que todos tenham consciência do máximo de desdobramentos que essa relação vai gerar, né? Não quero mais esse bebê. Era para ser só um, mas os embriões, eu não sei se os termos técnicos são esses, mas os embriões Acontece, doutor, se dividiram. Um e nasceram 2. Se dividiram. Não, mas a gente só estava esperando uma criança. Aí, se aquele casal recusa outra criança, a quem cabe a responsabilidade do segundo bebê? Gente, que complexo. Então, a gente, se olhar de uma forma superficial, você não imagina todos os desdobramentos. A quantidade de cis que existem, né? Quem de caminhos vai ter, que podem acontecer. Quem vai ter direito à licença maternidade nesse caso? E na hora de registrar essa criança, quem vai registrar, uma vez que na declaração de nascido vivo vai estar a mãe, o nome da mulher que pariu? Como é que vai ficar? Como é que fica, doutora? O que é que eu tenho que levar para o cartório para poder registrar essa criança? Então, Quais são os documentos? Como que registra? Você vai levar esse termo, você vai pedir cópia de todo o histórico da reprodução, seu prontuário médico, para o seu médico, você vai juntar todas essas documentações, os principais. Para você provar que você é a mãe. Os principais seria esse termo de consentimento, né? Autorização do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional, se for o caso. Então, o que eu costumo dizer em demandas que envolve direito médico e direito da saúde? É que cada caso ele precisa ser analisado individualmente. Cada caso é único. Então, o que se aplica para mim, mesmo nós estamos, mesmo que a gente esteja na mesma situação, pode não se aplicar para você. Então, cada caso, ele é único e ele precisa ser analisado. Esse termo de consentimento, ele tem que prever tudo, né? Normalmente, as clínicas, que são as responsáveis pelos tratamentos, né, elas recebem uma boa assessoria jurídica, né? Constantemente, esses termos, eles são reeditados, porque a normativa vai mudando, né? E até mesmo porque surgem situações que às vezes não imagináveis, imprevisíveis, né? Que não estão apreciadas, né? Então, mais ou menos por aí. Os documentos jurídicos, na verdade, como você está bem pontuando, doutor, eles não eliminam os riscos e nem os prejuízos, eles reduzem, ajudam você a passar pelaquela dificuldade de uma forma menos dolorosa, vamos dizer assim. Ele tem também aquele valor que ainda existe, né, entre as pessoas, né, do acordo, né? Isso. Então, assim, poxa, se eu já assinei, eu já sabia por que eu vou questionar uma coisa que eu já assinei? Sim. Mesmo que vá para uma lide, né, vá para uma disputa jurídica, mesmo que aquele papel, a doutora chegue e diga assim, não tem um valor de lei, não tem um valor de decisão, porque foi para uma disputa jurídica, mas aquilo, querendo ou não, coloca no imaginário das pessoas que estão assinando aquilo, não, estabeleci um contrato, né? Por que eu vou furar o contrato? Né? Então, isso tem essa importância também de mas fechar isso o não acordo. quer dizer que não aconteça, né? Por isso que a doutora Andressa pontuou tanta coisa que eu nem imaginava quando eu pensava em barriga solidária. Tipo, veio 2, eu só queria 1. E agora, quem vai ficar com o outro? Já aconteceu alguma coisa, tipo, na sala de cirurgia, assim, ou depois de barriga solidária, que tipo era 1 e eram 2, ou desistiu, ou... Não, você tem uma história para contar pra gente? Na maioria das vezes, o que a gente vê é porque... parto gemelar, quando tem 2, assim, a gente vê mais alegria, né? Homem, principalmente, se for o pai fica super alegre, porque vem mais um. Mas como é uma gestação, são 9 meses, não é uma coisa que não é programada, né? Meu Deus, era 1, não nasceu 2. Não, eu digo até no curso mesmo, né? Mas do é uma coisa que não tem isso. Agora, o que a gente vê outro ponto que eu acho importante a gente falar, de alguns cuidados que se tem na hora do parto, né? Na hora que acontece aquele parto. E aí, como a doutora bem falou, poxa, eu gestei 9 meses, eu senti mexer, eu acordei de madrugada com aquele chute, com aquela azia, porque eu estava gestante, eu senti mexer, eu conversei com ele. Sim. E aí, na hora de nascer? Então, existem orientações, inclusive
em situações como a útero de substituição. Não amamentar é uma delas. Então, a amamentação é uma coisa que estabelece um vínculo único entre o bebê e a mãe, quem amamenta, né? Então, uma das coisas que é orientada é a não amamentação por parte daquele útero de substituição. Porque se você permite isso, se você promove isso, você está estabelecendo um vínculo. E aí, de repente, a gente pode incorrer em situações como essa, né? Eu gestei, não, agora é meu. Maternidade socioafetiva. Agora é Nesses meu. casos não se aplica. Não, né? Ela já tem que ser orientada desde o começo de que não existe a menor possibilidade dela assumir esse papel, a não ser em comum acordo entre as partes. Entendeu? Pode acontecer e é um risco. Mas é por isso que tudo antes de ser iniciado, ele passa por toda uma avaliação. Hoje, a grande maioria dos tratamentos de reprodução, eles passam por uma avaliação psicológica, se não sua totalidade. Eu já ia falar sobre isso. Se não sua totalidade. Hoje as próprias clínicas dispõem de atendimento psicológico. Em situações como essa, é interessantíssimo você, inclusive, pedir um parecer antes de iniciar aquele tratamento. Porque, às vezes, as situações do ponto de vista médico estão ok, né? Do ponto de vista jurídico, tá ok. Nós estamos ok, mas aí são seres humanos. Mas aí a gente vai ver a gente vai ver a cabecinha da pessoa e não tá legal. E aí o médico, inclusive, tem o direito e o dever de não fazer aquele tratamento, né? Não é que ele seja um mal ali porque está impedindo, não, mas ele está evitando, de repente, um problema maior que pode vir a acontecer. Inclusive pensando na criança, né? Inclusive pensando naquela vida, né? Imagina, a gente está buscando uma vida daquela, a gente está fazendo acontecer e estamos criando um problema para aquela vida que está iniciando, então não vale a pena. É interessante porque, assim, as nuances jurídicas, né, e humanas, no que diz respeito, por exemplo, à barriga solidária, elas conversam numa medida importante com outras técnicas ou processos de reprodução humana que são muitas outras, né? Sim. O que é comum entre eles? Porque a gente tem banco genético, né? A gente tem tanta coisa nessa área, as novidades todas, e elas todas bebem dessa mesma letra jurídica, o que é diferente e o que é comum. Cada um tem sua nuance, né? Quando a gente fala, por exemplo, doação de sêmen, né? Então, na hora que você chega como homem para doar o sêmen, além do ponto de vista médico de você ter que ser analisado, doenças, né? Fatores genéticos, doenças genéticas, familiar, né? O seu fenótipo, que é o termo que a gente usa na medicina para descrever as suas características físicas, né? Aquilo fica anotado também tem o seu consentimento, né? Dizendo que você está doando aquilo, você não vai ter nem você pode, se porventura um dia descobrir, porque a doação é anônima, né? Sim. Se porventura um dia descobrir que tem um filho seu, você querer ir em busca dele, como também ao contrário. Se algum dia uma mãe que decidiu ter uma produção independente, ela quiser buscar aquele pai e é você que doou, você também não está implicado juridicamente. Não? Cada ponto da reprodução humana, cada tratamento, cada tecnologia, como a gente fala, nos tratamentos de reprodução, elas têm sempre o seu cuidado com isso, com essa parte jurídica também, porque envolve não só uma pessoa, envolve binômios, trinômios, várias pessoas, às vezes. Vários núcleos, né? Tem muitos aspectos éticos, né, doutora? Então, para o doador de sêmen e também para o útero solidário, não existe nenhuma possibilidade de eles virem a ser demandados ou buscados, mesmo que fora do judiciário, para cumprir com obrigações alimentares. Não tem a menor possibilidade. Obrigação afetiva, né? Ou obrigação sucessória. Descobri que eu fui gestada por uma grande empresária, ela morreu, eu quero entrar aí na sucessão, concorrer com os herdeiros. Não. Nada. Não existe essa possibilidade. Isso é muito bem definido. E foi muito bem pontuado. Quais são as limitações impostas pelo Brasil que nos diferencia de outros lugares que também tem barriga solidária no mundo? Como a gente
tem esses requisitos, onde a né? prática é legalizada. Isso, exatamente. Muitas famílias acabam procurando, seja família ou uma produção independente, acabam tendo que ir para fora do país em busca aí de realizar esse sonho. Então, o que nos diferencia é somente a questão da legalização, porque aqui a gente tem apenas normativas, não é nada assim legalizado, não existe uma lei específica para tratar disso. O que a gente ainda consegue se respaldar em lei aqui no Brasil é a lei de doação de órgãos, Perfeito. que lá prevê que você pode doar tecido. Que a doação é anônima e não remunerada. Essas são as duas premissas da lei de doação, né? E não deixa de acontecer também com óvulos e espermatozoides, né? Não existe assim, eu recebi um sêmen e eu quero saber de quem é. Não, a partir daquele momento você aceitou a anonimidade, né? E nem existe assim, eu vou pagar ali para ter um óvulo. Tudo isso é ilegal. Nas novas normativas do Conselho Federal, ele, pelas dificuldades que se tinha, especialmente com doação de óvulo, né? Porque a doação de sêmen é mais fácil o homem coletar o sêmen, ao passo que a mulher, para coletar o óvulo e doar, ela tem que passar por todo o processo, basicamente, de fertilização, além de ser oneroso, doloroso, né? Então, como forma de facilitar que as mulheres que não têm mais óvulos consigam engravidar, se permitiu também para alguns graus de parentesco, ou seja, algum parente doar o óvulo para aquela pessoa. É a única situação em que se vai ter conhecimento de quem foi a doadora, tá? Mas são situações de exceção e que são evitadas, né? Até para que a gente não incorra novamente nessas mesmas dificuldades. Nessas mesmas dificuldades. O que não está previsto nisso é do humano. Imagina a sua situação. Vamos lá, nós temos duas irmãs, uma com 45 anos, nunca engravidou, e temos uma com 25. A minha irmã me doou os óvulos, doou. Aí ela gesta, tem um menino, e aí aquela quando chega com 45 anos também não arrumou um companheiro, não consegue engravidar, mas ela sabe que tem um filho dela, tem um filho dela ali. Eu quero meu filho. Então, são situações que a gente, assim, que você pode imaginar milhares de coisas, né? São situações que pode acontecer, né, com a normativa, é possível um parente de até 4º grau também doar o gameta, mas que nós evitamos a todo custo. Eu não sei como o Brasil consegue dar conta dessas demandas, porque assim, quando se fala de regulações e legislações e códigos no Brasil, legais, tem muitos que caducam, né? Mas eu acho que nessa área parece que está sempre atualizando, não só no Brasil, mas no mundo. É necessário. No Brasil, Maia, eu já discordo, porque quando começou a se falar disso de forma documentada, é recente, 2017. É muito recente. 2012, salvo engano, tá? Mas dentro aí dos últimos 10, 20 anos. E não é só no Brasil. Por exemplo, a França aprovou a fertilização in vitro para solteiras e lésbicas recente também. Mas eu acho que o Brasil está na vanguarda de muitas coisas. Era isso que eu queria saber de vocês. Eu faço parte da Comissão Federal de Reprodução Humana, do Conselho Federal de Reprodução. Você não me disse isso na sua bio. Tinha que constar na bio, viu? É um título importante. Não precisa, não. Eu não quero. Basta saber que eu trabalho com reprodução. Isso é o que mais, mas você é o que mais me envaidece. Reforça o que mais me envaidece. Você atua em muitas áreas, né? Então, já há 2 anos eu faço parte da Comissão Federal de Reprodução Humana. Sim. Então, a gente tem os maiores especialistas do Brasil discutindo constantemente essas normativas, tá? O Brasil, ele evoluiu muito, demais, pra você ter ideia, e está em constante evolução. A gente tem uma normativa de 2 anos atrás, assim, quando eu entrei, que falava, por exemplo, sobre a quantidade de embriões que poderiam ser produzidos. Então, há uma paciente jovem que às vezes queria ter mais de um filho, mas ela só poderia congelar uma quantidade X de embrião. Isso, às vezes, inviabilizava economicamente o 2º filho, porque um novo tratamento é muito mais caro do que eu descongelar um embrião que já foi congelado. Então, a comissão foi sensível contra isso, e nessa nova normativa já modificou, já permitindo que você congele os embriões que foram feitos. Sim. Obviamente, dando destinação adequada
caso não vá utilizar. Porque né? senão o direito vai lá. Doutor, mas olha, quando eu falei que o Brasil tá, assim, muito aquém, muito atrasado, se não fosse vocês, a classe médica, para tentar, de alguma forma, orientar, eu falo da questão do legislativo, que deveria se preocupar em implementar juridicamente leis que versassem sobre o assunto. Concordo. Mas se não fosse a entidade, a classe médica ali engajada em busca dos melhores tratamentos, estudando cada vez mais, se engajando, criando comissões para tratar e discutir sobre o tema, a gente ia estar Essas às necessidades, cegas. elas nascem Perfeito. dentro dos hospitais, dos consultórios, Não, das entendi. clínicas. Essas necessidades, né? Essas demandas São as que experiências que a gente vai exatamente. vivendo. Por exemplo, eu estava vendo que 1 em cada 5 mil mulheres do mundo nasce sem útero. Aí a gente vai para a questão do transplante de útero. Quando a gente estava falando, você trouxe um dado importante em relação que não foi evoluído só no que diz respeito ao transplante de útero, mas de um útero que gestou um bebê, né? Um embrião. O transplante de útero já acontece há alguns anos. Sim. Né? Principalmente fora do Brasil, se eu não me engano, a Suécia foi a pioneira. Mas não tinha tido sucesso. Então, quando você faz um transplante de útero... 2016, o Hospital das Clínicas fez o primeiro. O transplante, quando você faz um transplante de alguma coisa, você quer que aquilo funcione. Sim, né? claro, é Então, a ideia. Então, qual a função do útero? Né? A função do útero é gestar. Então, a gente não tinha conseguido, mas há algumas semanas a gente recebeu a notícia de que finalmente nasceu um bebê em um útero fruto de transplante, né? Então, que avanço. Cara, às vezes eu brinco, eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu não vou estar vivo não, mas será que eu vou chegar um dia que alguém vai chegar numa clínica e vai dizer assim, ó, tá aqui meu óvulo, tá aqui meu espermatozoide, daqui a 9 meses eu volto. Não sei, parece filme de ficção científica, né? Parece que a gente está vendo assim um Matrix, as né? tecnologias aliadas têm avançado sobre todos os aspectos, inclusive baseado em questões de crise climática, meio ambiente, de longevidade, né? De, por exemplo, não só na Ásia, né? A questão, a China acabou em 2015 a política de um filho único. Agora está implorando as mulheres, ligando para as mulheres, dizendo: olha, a gente tem dinheiro, a gente tem recursos, a gente banca a escola, banca a educação, banca a faculdade, a gente dá bolsa, a gente dá previdência, dá tudo. Tenha um outro filho. Quando é que vai rolar um outro filho? E não só isso, mas em outros países da Europa, as pessoas... Nós estamos, como humanidade, envelhecendo, né? Uma sociedade em fluxo que a gente está vivendo mais. É claro que isso aqui dá um outro videocast, que é tipo, defina a longevidade dentro da esfera de privilégios, né? Sim, do sim. que é viver mais, o que significa isso. Mas o fato que isso também desemboca na questão da reprodução humana, que termina indo para a área do direito também, né? Perfeito. As tecnologias aliadas, né? Você mesmo que é tão preditivo, fica impressionado, imagina a gente. Sem dúvida. Falando um pouquinho, algumas curiosidades a respeito, por exemplo, de como é que funciona em outros países, né? Eu tenho casos aqui de casais que foram fazer tratamentos fora do Brasil. Teve um casal que ia fazer agora, só não foi porque entrou em guerra, lá na Ucrânia. Isso é um dos países que como permitem, exatamente. Como é a legislação na Ucrânia? Lá a troca pecuniária, né? Lá a retribuição financeira. Então você chega lá, tem mulheres que fazem, que empresas, geram... né, que lidam só com esse tipo de isso, serviço. né? Ela é realmente um serviço. Então você chega lá e diz, eu quero um filho, tá bom, como é a característica? Você tem sêmen, tem espermatozoide, você tem o óvulo? Não tem, ó. Pois a gente tem aqui, ó, se você quiser, tá aqui a foto e tal, vamos lá, a fulana gesta, daqui a algum tempo você vem pegar, pronto. Né? E ao mesmo tempo, desculpa. Não, imagina, eu tô ansiosa porque ele traz os gatilhos exatos. Não, aí a gente tá gente sendo fica... bom esse Santa Fé Cash. Ele instiga. E ao mesmo tempo, a gente tem países em que as legislações são duríssimas. A exemplo, a Itália. A Itália tem normativas grandes e duras quanto aos tratamentos de reprodução. Muito pela influência da igreja que está lá dentro, né? Nós estamos falando do Vaticano, que é dentro da Itália, né? E a questão também, por exemplo, quando a infertilidade é masculina, né? Acho que tem muitos estigmas, né? Muitas coisas também que entram, que precisam ser desconstruídas, né? É um tabu também, né? Admitir. A sociedade ainda é um pouco preconceituosa, Sim. especialmente o homem, né? E eles associam entidades, eles acham que duas entidades diferentes são a mesma coisa. Então, se associa infertilidade à impotência. É, né? verdade. Então, são coisas completamente Isso que eu digo, diferentes. que precisa ser desconstruído.
Então, assim, às vezes a pessoa não consegue ter um filho, mas é o garanhão da rua, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É porque na nossa sociedade, especialmente antigamente, ter filhos era sinal de virilidade, né? Exato. Eu sou grande porque eu tenho aqui 10 meninos, né? E não é assim, sabe que não é isso. Não tem Do nada. jeito da questão da mulher com idade avançada, as alternativas de engravidar, né? Isso também, tipo, parece que a mulher não pode, ou ela não tem o direito, ou é visto ainda com muita resistência pela própria mulher e pela sociedade de modo geral. Como é que você vê isso? A gente vê muito isso também na questão quando a necessidade de gametas doados, né? Então, você imagina, a mulher... Acontece muito, hein? A gente hoje está vivendo, a mulher está experimentando um modo novo de se integrar na sociedade. A mulher hoje é profissional, ela estuda, trabalha, ela não é mais a dona de casa, né? Então, ela adia a maternidade. Às vezes, quando ela adia, ela descobre, por exemplo, que acabou os óvulos. E aí? Após os 35 anos, começa a haver uma queda na fertilidade da mulher. As chances dela engravidar vão diminuindo. É natural, é um processo natural. Primeiro porque a mulher, diferente do homem, o homem é capaz de produzir espermatozoide. A mulher não, ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter. E aí, todo mês, para ela liberar um óvulo, ela perde outros milhares. Então, eu costumo brincar, eu falo exatamente desse jeito no consultório. Então, você tem 2 cestas. As cestas são os ovários, elas estão cheias de óvulos. E todo mês eles vão esvaziando. Então, depois dos 35, 37, aquelas cestas já estão mais vazias. E com um outro porém. Se lembra que eu disse que você nasceu com óvulo? Então, aos 35 anos, seus óvulos têm 35 anos. Aos 37 anos, seus óvulos têm 37 anos. Aos 40 anos, seus óvulos têm 40 anos. Então, ele está envelhecendo. Da mesma forma que a pele envelhece, que os ossos envelhecem, lá dentro o óvulo está envelhecendo e ele está perdendo não só a quantidade, que a gente sabe que vai acabar, mas está perdendo a qualidade deles. Então isso leva a uma dificuldade maior de engravidar, leva a um risco maior de percas, por isso que depois dos 35 anos aumenta a incidência de abortamentos. E aí acontece uma outra coisa, que isso aqui não é legal, que é a incidência maior de bebês com doenças genéticas. Pois é, eu ia falar sobre isso, que nem isso faz com que acelere esse processo de ser até gravidez natural ou de fazer uma reprodução assistida de modo seguro. A reprodução assistida vem também para a gente, vamos dizer assim, fugir desse problema, né? Então, como é que eu avalio que é a hora da mulher engravidar? Até quando? Não existe uma regra em idade. Cada mulher tem sua história. Cada mulher vai ter sua história. Eu tive pacientes com 33 anos que acabaram. E tem um paciente que... fazendo pré-natal numa paciente com 43 anos que engravidou naturalmente. Então, não cada mulher tem sua história. A sensação que a gente tem é que parece que engravidar está cada vez mais difícil. Justamente por conta dessa modificação que a gente está vendo na sociedade hoje, né? Mudanças sociais, mudanças inclusive do ponto de vista de cuidado, né? Antigamente se tinha um cuidado maior com o corpo. Hoje em dia, por mais que a gente busque cuidado, mas a gente está exposto a alimentos ruins, exposto ao estresse, exposto à falta do descanso, né? Para encerrar, eu queria que vocês falassem desse renascer, dessa nova fase da Santa Fé, que agora é centro, né? É hospitalar, né? Em maternidade Santa Fé, com muita coisa que está vindo. Você, como médico, qual é o seu ponto de vista em relação a essa fase, doutor Anatoly? A sua opinião é super importante. Eu sou suspeito de falar da Santa Fé, né? É um lugar que me abraçou há muitos anos já, né? Mais de 10 anos. E ela é pioneira em tudo que faz, né? Pioneira em tudo São que faz. 39 anos já, né? Ela garantiu muitas vidas aqui que hoje estão aí, né? Então eu só espero, só tenho como acreditar que é mais uma etapa de sucesso da Santa Fé, né? Sou privilegiado de estar lá, agradeço todos esses anos. Desde 2008, se eu não me engano, eu iniciei lá dando plantão, cara. Sabia? Gente, só para dizer, ele entrou na faculdade com 17 anos. Vai entregar a minha idade, Mária.
Pra dizer assim, que ele tá com tempo de medicina. Ele disse que se formou com 21, então pois dá pra gente fazer mais ou menos isso. Larga a máquina de calcular, vamos ouvir o que é que ele tá falando. Não precisa mentir, não. Eu tenho 44, eu tô... Novíssimo. Eu formei aos 21 anos, então eu já tenho mais de 20 anos de formada. Muito tempo. E um dos grandes privilégios foi ter a Santa Fé, né? Que sempre estendeu a mão pra gente, né? Para o profissional médico, né? Que tá interessado, que busca praticar medicina de excelência, né? Tive o privilégio de ter ao meu lado, operando comigo e dividindo plantão comigo, inúmeros professores quando eu era estudante. Então, é um berço de conhecimento, né? A clínica sempre foi um berço de conhecimento, a gente sempre teve muito bem assistido nesse ponto. Eu não tenho dúvida de que agora é uma etapa maior, né? Um projeto maior e que mais novas perspectivas, mais né? coisas bacanas virão. E seguindo essa tendência que hoje, por exemplo, a gente estava falando aqui de tecnologias de reprodução, né? Da evolução, que cada dia evolui, e nós estamos aí vendo a evolução também da Santa Fé. Muito bem. E você, doutora? Do ponto de vista jurídico, do direito, entrar numa fase nova tem sempre desafios a serem, né, encarados ali. Qual é a sua opinião? Entrar na Santa Fé nessa nova fase é gratificante. Porque eu já pontuei nas primeiras semanas, né, da minha jornada como assessora jurídica, que é uma grande satisfação profissional trabalhar com pessoas que se preocupam não só com a parte técnica, né, que é inerente ali à atividade que o centro hospitalar e a maternidade se dispõem a fazer, mas também se preocupar com os aspectos jurídicos, visando não só a proteção da instituição, mas principalmente dos pacientes, né, dos seus clientes e dos profissionais da saúde que ali estão desenvolvendo a sua atividade, né? Promovendo aí qualidade de vida, trazendo vidas ao mundo, sofrendo junto com algumas clientes, com algumas pacientes. Então, ter na cartela de clientes um hospital como a Santa Fé, o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, é gratificante. E ainda mais se a gente levar em consideração a mentalidade da nova gestão, que se preocupa, né, com os avanços da tecnologia, que se preocupa em oferecer um serviço de qualidade, não só para aqueles que estão lá dentro, mas principalmente para os pacientes. Então, é de brilhar os olhos, tá? Essa nova fase. O projeto Renascer vai ser um divisor de águas dentro do Piauí, eu posso dizer assim, e estados vizinhos. Eu creio que não só o Piauí, né? Como ela bem falou, né? A Santa Fé hoje é um berço de vários estados, né? Nossa medicina já é. Nossa cidade já é. E a Santa Fé como maternidade, ela, sem dúvida, atendeu muito ao nosso redor, né? Estados como Maranhão, estados como Ceará, Pará, né? Temos demais, eu atendo pacientes lá dentro que são de todas essas localidades e tem a Santa Fé como referência. Gente, olha, muito obrigada, doutora Andressa, obrigada, doutora Anatoly. A gente aprendeu muito, né, internauta? Então, assim, cola na gente, não esquece que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no LinkedIn, a gente está nas redes sociais da Santa Fé, né? Esse é o Santa Fé Cast, o nosso episódio de estreia, né? Muita coisa. Imagina a medicina, a saúde, o tanto que orbita em torno disso, né? Acho que a gente vai ter que fazer um alinhamento de planetas, porque só aqui a gente deixou pelo menos umas 5 pontas soltas, né? Pra vocês voltarem. Dava mais umas 2 horas de conversa. O papo tá leve, descontraído, então era tranquilo. É verdade. Então a gente esteve aqui muito bem acompanhado da doutora Andressa e o doutor Anatoly, e principalmente de você que tá aí. Obrigada pela sua companhia. Olha, espalha, vai viralizando aí, vai espalhando. E não esquece, sempre fica colado aqui que a gente vai avisar dos próximos episódios também, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.